Obrigado, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Nós glorificamos a Deus, irmãos, por tudo o que Ele fez por nós. Nós podemos ver no partir do pão dessa manhã, os nossos irmãos compartilhando o que Deus, em sua infinita misericórdia, fez por cada um de nós. O que Deus fez por você, o que Deus fez por mim e por todos os santos através dos tempos. Deus não fez algo por nós em nosso benefício, porque Deus via que nós merecíamos, porque Deus viu que nós éramos dignos, porque Deus sentiu peninha de nós. Absolutamente nada disso, irmão. Deus, ao fazer o que fez por nós, Ele o fez em Cristo Jesus. Ele fez conforme o propósito da sua vontade. Ele fez de acordo com a sua soberania. Ele fez de acordo com as suas riquezas em glória. Ele fez de acordo com a sua bondade. Porque Deus, ao nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo, Ele tinha um propósito muito definido para nós. Era que nós fôssemos santos. Ao ter nos chamados, irmão, em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos semelhantes a Ele. Porque a palavra diz que Deus nos escolheu em Cristo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Esse é o objetivo supremo, final e glorioso da nossa justificação, é sermos semelhantes a Deus. Porque se nós não formos semelhantes a Deus, irmão, se nós não formos semelhantes a seu Filho amado Jesus Cristo, então seremos semelhantes a Adão. Mas esse não é o supremo propósito de Deus. Esse não é e não foi o objetivo da eterna redenção. O objetivo de Deus foi nos conformar à imagem do seu Filho. Porque quando Deus olha do seu trono de glória, Ele olha para o seu corpo, Ele olha para a sua igreja, então Ele precisa ver o resplendor da sua glória, que é Cristo, resplandecendo no meio do seu povo. Porque de outra maneira, irmãos, Deus não pode se deleitar em nós. Deus só se deleita em nós quando Ele vê o seu Filho, que é a expressão exata do seu ser, sendo expressada em cada um de nós. Foi por isso que Deus nos trouxe a comunhão do seu Filho Jesus. Porque a palavra é muito clara. Fiel é Deus que nos chamou para termos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. E João, no prólogo do seu evangelho, da sua epístola, ele pode dizer: é a nossa comunhão com o Pai ou com o seu Filho Jesus Cristo. Então o objetivo supremo de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele, tenhamos uma vida digna do nome pelo qual nós possuímos, é filho de Deus, amados na pessoa de Jesus Cristo. Então é por isso que Jesus pôde dizer em Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o objetivo de Deus, irmãos, é nos introduzir na sua família, a sermos feitura de Deus, criada em Cristo Jesus, foi para que Ele pudesse resplandecer em cada um de nós, e que a vida de Cristo continue crescendo. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar e entregar esse tempo da palavra ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Venha falar através tanto de quem fala e de quem ouve. Porque, irmãos, é em fraqueza, em muita fraqueza que nós nos encontramos aqui nessa manhã. Porque nós não temos suficiência alguma, não temos capacidade alguma de falar daquele Deus que habita na eternidade. Aquele Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, que é adorado, que é glorificado pelos anjos, pelos quais Ele clama: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, nós, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, segundo as riquezas da sua glória, o Senhor nos conceda nessa manhã o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, no pleno conhecimento da sua pessoa mesma, Senhor. Glorifica o teu santo nome. O Senhor, quem é conhecedor das nossas limitações, das nossas incapacidades, te pedimos que o Senhor nos socorra nesse momento e fala através de cada um de nós, através das suas palavras, que é espírito e é vida. Precisamos, Senhor, da tua palavra. Encha-nos de ti mesmo e que através do Espírito Santo possamos ser guiados a toda a verdade. A ti a honra, a ti o louvor, Senhor. A ti a glória para sempre. Amém. Irmãos, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 14 em diante. Mas antes de ler capítulo
1 de Colossenses, irmãos, permita ler o Salmo 90, Salmo 90, versículo 16. Versículo 16 do Salmo 90. Apareça as tuas obras aos teus filhos, aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. Vou tornar a repetir essa preciosa oração de Moisés. Apareça as tuas obras aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. Observe que pedido extraordinário, irmãos. Ultrapassa o limite da compreensão humana. Apareça as tuas obras aos teus servos, a tua glória sobre os seus filhos. Quando foi que Deus manifestou de maneira esplendorosa a sua obra e a sua glória? Não foi quando o seu Filho bendito e amado se encarnou? De que maneira Deus poderia, irmãos, expressar a sua grande obra, expressar o fulgor, o brilho resplandecente da sua glória, senão na fragilidade do Verbo encarnado? A maior obra que Deus já revelou aos seus servos não foi a obra da redenção, não foi a obra da cruz. Como poderíamos ser membro do corpo de Cristo se Ele não revelasse essa obra tão extraordinária, essa obra tão indizível? Quanto mais você compartilha da revelação dessa obra de Deus aos teus servos, da sua glória aos seus filhos, você vê que há sempre algo mais dessa obra, dessa glória a ser expressado. Os santos irmãos, através dos séculos, têm compartilhado sobre a obra da redenção, sobre a glória de Cristo. Há quantos e quanto tempo os irmãos têm compartilhado aqui nesse local, e você vê que o assunto é completamente inesgotável. Não poderia ser diferente, porque a obra da redenção não é a obra perfeita de Deus, é Cristo crucificado. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória aos teus filhos. Se você ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Espírito Santo diz, pelo apóstolo que escreveu aquela epístola, que Cristo é o resplendor da sua glória. Você compreende? Cristo é o resplendor da glória de Deus. Deus não poderia ser expressado de nenhuma outra maneira, a não ser através de seu Filho, porque Cristo é Deus, e só Deus pode revelar a sua grande obra, a grande glória de Deus. Então Moisés foi: apareça as tuas obras aos teus servos, irmãos. Quando nós estávamos naquele desesperador estado de perdição e ruína, na mais profunda das trevas, a luz resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde é que você vai contemplar a glória de Deus, senão na face de Jesus Cristo? Então Deus revelou a sua glória na fragilidade do Verbo encarnado. Cristo trouxe para nós tudo aquilo que nós precisávamos, irmãos, que era Deus. Paulo disse que antes nós estávamos separados da vida de Deus. Você conhece coisa mais terrível do que viver separado da vida de Deus? Irmãos, graças à obra da cruz, Deus pode revelar a sua obra perfeita, pode nos reconciliar consigo mesmo, segundo as riquezas da sua glória. Porque o fato odioso do pecado, irmão, que ele não tem como glorificar a Deus, não tem como bendizer a sua majestade, não tem como enaltecer o seu nome, não tem como proclamar a verdade de Deus. O fato odioso do pecado é o homem pisoteando a santidade de Deus. Mas o fato magnífico da obra de Deus, da nossa redenção, é que temos como glorificar a Deus em Cristo, para louvor e glória da sua graça. A graça de Deus é a sua grande obra realizada em nós através de seu Filho. A cruz de Cristo, irmão, é o coração do Evangelho. A cruz de Cristo é o pulmão do Evangelho. Porque sem a cruz, sem essa obra perfeita da cruz, da redenção, não há Evangelho, não há vida, não há sentido à vida humana. Por isso Moisés pôde dizer: revela as tuas obras aos teus servos. E nós podemos ver aquele que é na imagem do Deus invisível, irmãos, sendo formado em nós dia após dia. Essa é a obra de Deus, nos conformar à imagem do seu Filho.
A Bíblia diz que é Cristo em nós. Cristo está dentro de nós porque a obra da cruz foi completa. A obra da cruz é perfeita. A obra da cruz satisfez plenamente o coração de Deus. Deus ficou satisfeito ao olhar do seu grande trono de glória e ver seu filho gritar: está consumado. Cristo consumou em si mesmo a grande obra de Deus. É como se ele tivesse ouvido o clamor de Moisés, como de fato ouviu: mostra as tuas obras aos teus servos. E essa obra perfeita, irmãos, é algo que nós devemos nos apossar, porque não adianta falarmos daquilo que Cristo realizou na nossa vida, daquilo que Cristo fez, se nós não nos beneficiamos do benefício da cruz, se nós não desfrutamos dos sofrimentos de Cristo, porque o sofrimento de Cristo nos trouxe vida, nos trouxe esperança. O sofrimento de Cristo nos fez um com Ele. O sofrimento de Cristo nos reconciliou com Deus. Por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é isso? Não é sua obra perfeita, não é sua obra gloriosa, não é a manifestação da sua glória. Deus revela a sua glória no máximo esplendor, irmão, na revelação de Cristo. Quando você lê Lucas capítulo 2, o que é que você encontra ali? Já parou para analisar o que está escrito em Lucas capítulo 2? Eis que na cidade do Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Olha a expressão do anjo: glória a Deus nas alturas, e só depois, irmãos, é paz na terra aos homens de boa vontade. Você vê que na nossa redenção a glória de Deus ela é proclamada no seu mais elevado esplendor. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Quando foi que Deus proclamou a sua glória no seu auge? Não foi quando Ele revelou Cristo para nós? Quando enviou seu Filho, aquele frágil, delicado bebê, ainda na fragilidade da carne humana, ali era com toda plena certeza e glória, era o resplendor da glória do Pai. Isso é um privilégio para nós, irmãos. Fomos comprados em Cristo Jesus, nós somos dele. O objetivo supremo da igreja é proclamar essa glória, é proclamar a Cristo. Jesus, em sua gloriosa oração, no capítulo 17, do versículo 10, ele disse: Pai, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Como poderemos glorificar a Deus, que é o Pai da glória, cuja glória não pode ser acrescentada absolutamente nada, nem diminuída? Como podemos, irmão, ser coparticipante dessa glória? Jesus dizer: neles eu sou glorificado. Quando você prega a Cristo crucificado, quando você dá bom testemunho de Cristo, você está glorificando a Cristo. Quando a luz do Espírito que está em você brilha neste mundo, irmãos, você está glorificando a Cristo. Quando você prega o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, sem nenhuma mistura, sem nenhuma adulteração, você está glorificando a Cristo. É dessa maneira que nós podemos glorificar a Cristo, como damos bom testemunho de que de fato somos membros do corpo de Cristo. A este mundo perverso, nós o estamos glorificando. Por isso que Jesus pôde dizer que neles eu sou glorificado, porque Ele está em nós, Cristo é em nós, a esperança da glória. Nós glorificamos a Ele não pelos nossos méritos, porque nós não temos competência e capacidade de glorificar aquele que é a própria glória. Paulo disse que Deus é o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Deus é a fonte e a origem de toda a glória, de toda a sabedoria. Tudo que está na natureza e no seio de Deus é glorioso. Então o objetivo da igreja, irmão, é testificar dessa glória. O nosso Senhor pôde dizer de maneira tão precisa: neles eu sou glorificado. Temos que dar pleno testemunho da pessoa bendita do Senhor, irmãos. Temos que glorificá-lo, porque apareça a tua glória sobre os seus filhos. E essa glória nos foi manifestada. João disse: nós vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a verdade para nós, irmãos. Não temos como negociar. Cristo pede ao Pai que nele nós possamos glorificá-lo. Devemos revelar o Senhor, porque Ele se manifestou para nós. Colossenses capítulo 1. Nós podemos ver, irmão, como é
Muito difícil falar das excelências de Cristo, falar daquilo que Cristo é, da sua excelência, da sua soberania, da sua santidade, da sua formosura. Cristo é tudo para nós, irmãos. Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo é a nossa maior herança. É Cristo em nós. É Cristo que nos faz crescer. É Cristo que nos revela o coração de amor do seu Pai. Sem Cristo não há evangelho. Não há evangelho sem Cristo, irmão. Não há revelação de Deus sem Cristo. Não há esperança da glória sem Cristo. Não há comunhão no corpo sem Cristo. Não há verdadeira unidade sem Cristo. Não há prazer, não há sentido na vida sem Cristo. Sem Cristo não existe nada. Sem Cristo só existe treva e ruína. Sem Cristo só existe separação de Deus. Mas em Cristo nós desfrutamos de tudo aquilo que é de Deus. Porque em Cristo, irmãos, que habita plenamente toda a plenitude do Pai. E tudo que nós desejamos, tudo que a igreja precisa, tudo que a igreja carece, está nessa fonte chamada Cristo. Porque isso é a sabedoria infinita de Deus. Não se revelar a nós, não nos encher dele mesmo, separado de Cristo. Porque tudo que nós precisamos está em Cristo. Por isso Jesus pode dizer: eu sou o caminho. Então o caminho para desfrutarmos das insondáveis riquezas da graça de Deus é Cristo. É verdade que foi Deus que nos revelou. Cristo, Jesus pôde dizer em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Porque a unidade da salvação, irmão, ela é plena, ela é completa. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nós não poderemos ir a Deus, a Cristo, sem Deus. Porque foi Deus que enviou seu Filho. E foi Deus, irmão, que resolveu nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo. Porque tudo está em Cristo, tudo está em Deus. Deus é o nosso maior tesouro. O pensamento voltado para Deus, irmão, é o pensamento mais deleitoso, mais prazeroso que você pode desfrutar. Por isso é que Paulo pode dizer em Colossenses 3, verso 1: pensar nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Porque vós estáis mortos, e a vossa vida está com Cristo em Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Você não pode ter um pensamento mais magnífico do que esse, do que colocar suas afeições em Deus. Porque muitas vezes nós não gostamos de passar muito tempo pensando nas coisas celestiais. Porque a nossa mente, nosso pensamento está misturado com as coisas deste mundo, irmãos. Nosso pensamento está misturado com muitas coisas mesquinhas. Nós somos muito arraigados com este mundo. Por isso que nós não passamos muito tempo nos deleitando acerca das excelências de Cristo. Achamos muito enfadonho muitas vezes, muito cansativos. Nós precisamos conhecer esse Deus glorioso, irmãos, que revelou a sua obra para nós e a sua glória. Porque, irmãos, se nós não colocarmos os nossos pensamentos em Deus, vamos ficar cada vez mais arraigados com as coisas deste mundo. O objetivo de Deus é que possamos conhecê-lo mais plenamente. Mais e mais e mais conhecer esse Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo fez muitas e muitas orações preciosas nas Escrituras. Tem uma em Colossenses, em Filipenses capítulo 1, verso 9, que me chama muita atenção. Por vós eu faço essa oração, para que o vosso amor aumente mais e mais, em toda percepção e conhecimento espiritual, para que possais gozar ou desfrutar das coisas excelentes, que vêm por Jesus Cristo, para a honra, louvor e glória de Deus. Gozar das coisas excelentes, irmão, daquelas excelências que há em Cristo. A abundante riqueza dessa graça, tudo está em Cristo. É isso que Paulo ora. Paulo não ora para que os santos de Filipenses, irmão, não fosse perseguido. Ele não ora para que os santos de Filipenses fossem curados da sua enfermidade. Não estou dizendo que nós não devemos orar por essas questões, mas ele conhecia tão bem aquele Cristo pelo qual ele anunciava, que ele dizia que ele orava para que eles gozassem das coisas excelentes, daquilo que há em Deus, dos tesouros divinos que nos foi dado em Cristo Jesus, para eliminar todas as nossas pobrezas espirituais, para que possam gozar das coisas excelentes. Qual é a coisa mais excelente de Cristo, irmão? O seu amor para conosco. E esse mesmo apóstolo diz para que nós possamos conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, e assim sermos cheios de todas as suas plenitudes. Tudo aquilo que é pleno, completo de Deus, é nosso em Cristo.
Graças à obra da redenção, porque nós nascemos nesse mundo completamente miseráveis, irmãos, porque nós nascemos pecadores. Mas quando nós nascemos de novo, a porta da graça é nos aberta em Cristo, para desfrutarmos das coisas excelentes que vêm por meio de Jesus Cristo. As excelências de Deus, irmãos, elas não são derramadas em nossas vidas sem Cristo, porque tudo está em Cristo. Deus entesourou as riquezas da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da sua ternura, no seu amado Filho Jesus Cristo, em qual Ele tem muito prazer. É nele que nós somos amados. Ele é o amado do Pai. Nós só podemos ser encontrados em Cristo. Se nós não formos encontrados em Cristo, seremos encontrados em Adão, irmãos. Por isso que a Bíblia é muito clara que Ele nos tirou do império das trevas. Aí já começa o início da nossa salvação, quando Ele nos tira do império de Satanás e nos transporta para o reino de Cristo. Por quê? Para que nós possamos desfrutar das coisas excelentes e não viver uma vida espiritual como muitos de nós vivemos, uma vida mesquinha, uma vida apenas na superfície. Não podemos nos encontrar apenas, irmãos, levar a nossa vida cristã baseando apenas no perdão dos nossos pecados e que nós não vamos mais para o inferno. Isso é maravilhoso, claro que é. Mas se você ler as epístolas do apóstolo, você vai ver que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que são as excelências de Cristo, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, segundo a riqueza da sua graça, segundo a sua misericórdia para conosco. Nós precisamos nos enriquecer dessas excelências de Cristo, porque senão continuaremos vivendo como mendigos espirituais, e esse não é o propósito de Deus. O Espírito Santo, é claro que devemos desfrutar das coisas excelentes, de tudo aquilo que se encontra em Cristo, de tudo aquilo que Cristo é para nós. Cristo é o nosso tudo, irmãos. O Senhor será o seu ouro e a sua prata escolhida, disse Jó. Deus é nosso maior tesouro. Tudo é segundo as riquezas da sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 15, irmão, 14 de Colossenses capítulo 1, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele venha a ter a primazia. Porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 21. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para perante ele vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Observe a expressão: ele é a imagem do Deus invisível. O que significa isso, irmãos? Observe Gênesis 3:26, que Deus no princípio criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Com a queda, o homem perdeu aquela imagem de Deus, aquele brilho da glória de Deus. Então, Cristo como Deus, como o homem perfeito, como a suprema imagem de Deus, é que pode restaurar a sua verdadeira imagem em nós. Por isso é que Paulo diz que sejamos formados conforme a imagem do seu Filho. Deus é oculto dos nossos olhos, mas ele se torna visível através de Cristo, porque ele se encarnou para manifestar em nós a verdadeira imagem do Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível, um Deus que você não pode ver, não pode contemplar com seus olhos, como disse Paulo em 1 Timóteo 6,16, que ele habita naquela luz inacessível, a qual nenhum homem jamais viu, nem é capaz de vê-lo. Por isso estamos sem esperança? Não, absolutamente que não. O salmista diz: todos que olharam para ele foram iluminados.
A luz do Espírito Santo, ela brilha sobre nós. Nós não podemos contemplar a Deus com nossos olhos carnais, que a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, mas podemos contemplar a Deus através de Cristo pelos olhos da fé. É dessa maneira que nós podemos contemplar aquele que é invisível, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Só Cristo revela o Pai para nós, porque o Pai nos revelou seu Filho. Deus enviou Jesus a este mundo para nos restaurar a sua verdadeira imagem e semelhança, porque o homem perdeu essa imagem quando ele pecou. Então só aquele, irmãos, que é a verdadeira imagem e semelhança do Pai poderia nos restaurar de volta aquela verdadeira imagem e semelhança pela qual Deus criou o homem. Agora não mais a imagem e semelhança de Adão, mas a imagem e semelhança de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Algumas pessoas parece que estão com febre de 40 graus, como eu já vi algumas pessoas dizer, que Cristo é uma criatura, quando ele diz que Cristo é o primeiro da criação de Deus. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, esta é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Não está dizendo que Cristo é a criatura. O que está dizendo aqui é aquilo que Cristo é em si mesmo, que Ele é Deus, o que Ele realiza em outros. Porque nós só passamos a ter existência aos olhos de Deus quando nós somos criados em Cristo Jesus, como diz Efésios, para boas obras, quando nós nascemos de novo. É isso que é o primogênito, Ele é o primeiro, irmãos. Ele é o primeiro da criação de Deus. Como? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Não é que Ele é uma criatura, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a imagem exata da natureza do ser de Deus. Porque aqui diz, esta é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Por quê? Nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Cristo. Cristo é o Criador incriável. Porque se Cristo não fosse Deus, como aqui está claramente dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação, não como Ele é uma criatura de Deus, mas Ele foi gerado do seio eterno de Deus. Todos os homens foram criados por Deus, mas Cristo não, Ele é unigênito do Pai. Ele foi gerado de geração eterna. Ele é coigual, coeterno com o Pai, com a mesma autoridade, com a mesma honra, com a mesma dignidade, com toda a autoridade. Cristo é coigual, coeterno com seu Pai, sem princípio e sem fim. Porque de outra maneira Ele não seria o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é Deus. Hebreus capítulo 1 diz, acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Mesmo quando Ele se encarnou, irmão, Isaías pôde dizer, o seu nome será maravilhoso, Deus forte. Ele é sustentador de todas as coisas. Cristo é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, volto a dizer, o que enfatiza aqui não é o que Ele é em si mesmo, mas o que Ele realiza em você e em mim, porque o que Ele é em si mesmo, Ele é Deus, irmãos. Mas nós só temos existência aos olhos de Deus quando nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Deu para entender? Só em Cristo é que nós temos existência. Somos uma nova criação. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo, todas as coisas, irmãos. Olha que expressão gloriosa. Nele foram criadas todas as coisas sobre os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, para quê? Para a sua glória. Há pessoas que entendem por esse termo trono como anjos, mas ao meu ver aqui, irmão, é o palácio celestial da glória de Deus, que é isento de toda mácula. Quem é esse trono é isento de toda injustiça. Cristo aqui é colocado superior aos anjos, a expressão tronos. Nele foram criados principados e potestades. Está se referindo aos santos e gloriosos anjos. Não que eles dominem algo reino em particular separado de Deus, absolutamente não. Eles são ministros do domínio divino, executam as ordenanças de Deus, mais rápido do que um abrir e piscar de olhos. Tudo, porque tudo foi criado por Ele, para louvor da sua própria glória.
a que se refere aos santos e gloriosos anjos, mas porque ele tem esses títulos gloriosos de principados, de potestades, porque Deus lhe delega essa honra. Quando ele executa qualquer mandato divino, então Deus transfere para eles as suas autoridades. Não que ele pratica alguma obra separada de Deus, absolutamente não, porque Deus assim o delega, para que ele venha cumprir as suas ordenanças. Porque Deus assim transfere para ele não a sua própria glória suprema, mas a sua autoridade, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo, ele tem todo o domínio nos céus e na terra. Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi colocado à direita de Deus, ele recebeu a mais elevada posição de honra, para que no seu próprio nome ele administrasse todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, pela qual nós podemos ver, porque a Bíblia diz que todas as coisas, ele sustenta pela palavra do seu poder. Por isso que Isaías pode dizer que ele é Deus forte, ele é que sustenta todas as coisas. Nada escapa do seu domínio, irmãos, nada escapa do seu poder, da sua autoridade. Davi pode dizer, num salmo, não lembro qual, uma vez disse Deus, e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Todas as coisas estão sob o seu controle perfeito, sobre a sua soberania, nada foge ao seu domínio, porque ele é o Deus forte, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo aquilo, diz o salmo, que Deus intencionou fazer, ele o fez. Tudo que Deus desejou fazer, ele o fez, irmãos, porque ele é de fato quem a Bíblia diz, o primogênito de toda a criação. Não que ele seja uma criatura, mas ele é o Criador incriável. Ele não foi criado por ninguém. Volto a dizer, ele é coeterno, coigual com seu Pai, da mesma beleza, da mesma natureza, da mesma santidade, da mesma justiça. É um Deus glorioso como seu próprio Pai. Ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Uma unidade, sem separação, sem mescla, sem nada. Perfeito, completamente perfeito, em esplendor e em santidade. Cristo é Deus. Porque ele pôde dizer que ele era Deus, que os judeus mandaram crucificar. Esse homem fica dizendo que ele é igual a Deus, fazendo-se semelhante a Deus. De fato, ele era e é Deus. Quando você lê o capítulo 1 de João, você vê aquelas coisas magníficas, extraordinárias, irmãos. A mente humana não é capaz de explicar. João começa a dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você começa a ver como João começa engrandecendo, elevando aquele que é digno de toda a glória, daquele que é o maior objetivo, irmão, de todo louvor, de toda adoração no céu. Você quando para pensar naquele que é a imagem do Deus invisível, você vê que devido à nossa alimentação, nossas mentes falham diante daquele que é infinito, e tem que ser assim, é necessário que seja assim, para que nós possamos ver a nossa insignificância, para que nós possamos ver que de fato nós somos verme, como disse Jó no capítulo 8, eis que eu sou de ontem, nada sei. O que é que nós podemos saber, irmãos, de um Deus tão grande, tão elevado, de um Deus que a mente humana não é capaz de descrever, porque Deus habita na eternidade. Deus não precisa do tempo, ele usa o tempo. Por isso que Davi pode dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se expressa a sua soberania, o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas. De eternidade a eternidade, ele é o grande, eu sou o grande Deus. A eternidade de Deus, irmão, não é outra coisa senão a sua adoração, a sua onisciência aos seus olhos. Ele vê todas as coisas antes de começar o fim. Antes dele criar o primeiro arcanjo, ele já sabia que nessa manhã estaremos aqui sentados, ouvindo a palavra, porque ele é Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, só ele pode formar a imagem de Deus em nós. É tão somente em Cristo que a imagem de Deus é formada dia após dia. É tão somente em Deus que Deus forma a imagem do seu Filho em nós, para que possamos desfrutar das coisas excelentes que se encontram em Deus. Deus é uma fonte inesgotável, irmãos, de todos os recursos que nós precisamos, porque Deus não deseja que nós venhamos buscar em outra fonte algo que só pode ser encontrado em Cristo. Deus se queixou com Jeremias: o meu povo fez 2 maldades a mim me deixaram
e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Onde você vai encontrar água da vida fora de Cristo, irmãos? Tudo está em Cristo. Deus se lamenta com o seu povo. Isso que tem acontecido com muitos de nós em nossos dias. Temos procurando encontrar Deus fora de Cristo. Onde o cristianismo, como está hoje, é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo mais isso, é Cristo mais aquilo, eu não vou citar. É Cristo mais aquilo outro. Como se Cristo não fosse todo suficiente, todo inclusivo. Tudo que nós precisamos de Deus está em Cristo. Deus se queixa. A mim me deixaram. Quando nós vamos procurar Deus fora de Cristo, estamos abandonando Deus, irmãos. Porque você só pode achar Deus em Cristo. Deus não está fora de Cristo. Deus tendo nos escolhido antes da fundação do mundo, irmãos, Ele ainda assim nos escolheu em Cristo. É isso que a palavra diz. Leia o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo fala no nome dessa bendita pessoa 15 vezes. 15 vezes. Comece a contar, quando você meditar na palavra de Deus, quantas vezes o apóstolo fala no nome dessa bendita pessoa. 15 vezes. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe das nossas incapacidades e limitações. Temos tendência de esquecer do nosso Salvador por qualquer bobagem, irmãos. É como se Ele quisesse que nós ficamos intoxicados de Cristo, cheio de Cristo, fluindo Cristo, derramando nos nossos corações Cristo. Deus quer olhar para você e para mim, ver Cristo, não quer ver outra coisa, irmãos. Porque se Ele olhar para você e para mim, Ele vai ver a nossa imundícia, vai ver a nossa feiura, vai ver a nossa sujeira, a nossa lama. Por isso que Davi disse que Ele nos tirou de um poço de lodo e perdição. Era essa a nossa condição. E nos lavou com a água da vida, nos purificou com o sangue santo de Cristo Jesus e nos adornou com as vestes da perfeição, da beleza, da justiça de Cristo. Para quê? Para louvor e glória da sua graça. Esse é o fato glorioso da redenção, é que nós temos como glorificar a Cristo, irmãos. Neles eu sou glorificado. Volto a lembrar, me permita citar de novo, o fato de Deus do pecado, porque nós não temos como, o pecado não tem como glorificar a Deus. O pecado não tem, por isso que Deus odeia o pecado e abomina com toda a intensidade do seu ser. Mas a nossa redenção em Cristo, ao ser adornado com as excelências das vestes de Cristo, é que nós podemos nos achegar diante desse Deus tão santo e glorificá-lo, e ser abraçado por Deus em Cristo, sem sermos consumidos. Sem sermos consumidos. Moisés pôde dizer no capítulo 33 de Gênesis: Senhor, rogo que o Senhor me mostre a tua glória. No versículo 19 ele diz: eu farei passar sobre ti toda a minha bondade. Que bondade é essa, irmão? É a sua misericórdia em Cristo. É Cristo a bondade de Deus para nós. Mostra a tua glória aos teus filhos. E Deus assim o fez quando Ele nos revelou Cristo. Sem Cristo estaremos ainda nas profundezas e ruínas das trevas. Porque a luz é a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz em João 5, 1 João 5, que acho que é 1,5, se eu não me engano, se eu errei, irmão, me perdoe, que Deus é luz. A luz significa a vida. A luz significa a beleza de Deus. A luz significa a santidade de Deus. A luz significa a justiça perfeita e plena de Deus. A luz significa, irmãos, o amor de Deus derramado em nossos corações. A Bíblia diz que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, porque nós não podemos produzir luz. Nós não temos luz própria. A luz que temos vem daquele Deus que habita naquela luz inacessível. Aquele Deus cheio de glória e beleza divina. O Salmo diz que Deus habita no seu trono coberto de luz. Senhor, Senhor Deus, Senhor, Senhor nosso, quão magnificentíssimo é o teu nome em toda a terra. Davi não consegue, irmãos, expressar de maneira adequada a beleza e a nobreza de Deus, porque a mente humana, a linguagem humana é totalmente inadequada para expressar o esplendor desse Deus bendito. E Deus revela a sua glória através de Jesus Cristo. O Evangelho da glória do Deus bendito, 1 Timóteo 1,11. Porque Deus exibe a sua glória através da ministração do Evangelho. Porque o Evangelho é uma pessoa, irmãos. O Evangelho é Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho de Deus acerca de seu Filho.
É dessa maneira que Deus exibe para nós em grande esplendor a sua glória em Cristo, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Deus só pode resplandecer em nossos corações através de Cristo, esse brilho resplandecente. A eternidade de Deus é sua glória, a onisciência de Deus é sua glória, a onipotência de Deus é sua glória. O termo glória é extremamente elevado para nós, irmãos. A santidade de Deus é a sua glória. A ira de Deus, irmãos, também é a sua glória, porque tudo que flui de Deus é glorioso. Não há nada nele que não seja glorioso. Ele é deleitoso, irmãos. Ele é cheio de graça e de verdade. Deus também é o justo juiz. Apenas citamos que Deus é amor, mas também Deus é justiça. A Bíblia diz: Deus é justo e ama a justiça. Então Deus corrige os seus santos porque Ele é glorioso e Ele é santo. Ele só pode corrigir os seus santos porque Ele é um Deus santo. Por que Deus nos corrige? Para que sejamos co-participantes da sua santidade, porque Deus é santo. Um Deus santo não pode deixar seus filhos andando de qualquer maneira por este mundo de trevas, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos co-participantes de Cristo. Hebreus 3, versículo 14. Participantes de Cristo, da vida de Cristo, das excelências de Cristo, pelo qual o apóstolo Paulo rogou a Deus que nós pudéssemos provar dessas coisas excelentes, porque ele provava aquilo, irmãos. Aquilo era a sua vida, Cristo era a sua vida. Então ele queria que a mesma plenitude de Cristo que estava nele, ele queria que os irmãos de Filipenses também desfrutassem dessa mesma excelência. E não deve ser diferente para você e para mim. Devemos nos apegar, porque isso Deus nos deu em Cristo. Cristo conquistou para nós na cruz. Ele abriu a porta da glória para que pudéssemos entrar, porque Ele mesmo é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Nós não podemos chegar até Deus se nós não passarmos por Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Então Ele disse: eu sou a porta. Ele é uma porta, mas Ele é uma porta estreita, irmãos. Ele diz que apertado é a porta. Nós não podemos entrar na presença de Deus cheio de bagagem. Não podemos entrar, irmãos, com mochilas e mais mochilas de pecado nas nossas costas, nos nossos ombros. Não, temos que nos esvaziar e nos despojar de nós mesmos, para que possamos contemplar a beleza daquele que é invisível. A porta estreita é Cristo, o que significa que devemos estar dentro de Cristo, irmãos, dentro dele, porque de outra maneira não podemos ser abraçados por Deus. Porque quando você chega na presença de Deus, dentro de Cristo, revestido de Cristo, adornado com a beleza de Cristo, então Deus não vai ver você, Deus vai ver Cristo em você. Por isso que a Bíblia diz: é Cristo em nós. Então Deus nos recebe em seu Filho, e aí podemos nos deleitar nos deleites de Deus, podemos nos confortar nos confortos de Deus, podemos nos beber da água da vida de Deus, porque nós estamos dentro de Cristo. Porque separado de Cristo, irmãos, não há nada, não há absolutamente nada. Por isso Davi pode dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome, irmão. É por causa do nome do Filho eterno. O Senhor é o meu pastor, é Ele que nos apacenta nele mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Não podemos, as nossas almas não podem encontrar descanso fora de Cristo, porque fora de Cristo não há sentido, fora de Cristo não há vida, não há comunhão, não há relacionamento com Deus, nem com o corpo de Cristo. Porque o próprio Jesus pôde dizer da seguinte maneira: eram teus e tu deste a mim. Olha a sua oração de João 17, versículo 6. O próprio Senhor pode dizer: eram do mundo, eram teus e tu deste a mim. Deus nos deu a Cristo para que Cristo morresse pelos nossos pecados, irmãos, para nos restaurar, nos reconciliar com Deus. É tudo em Cristo, é tudo Cristo, não há nada fora de Cristo. Deus, quando chamou Moisés, irmão, para libertar o seu povo do cativeiro do Egito, ainda assim, Deus não fez aquela grande obra separada de Cristo. Deus fez em Cristo. Porque se você ler o capítulo 7 de Atos, no seu grande e precioso sermão, Estevão pode dizer àqueles incrédulos do Sinédrio que aquele anjo que falou na sarça ardente, irmão, a Moisés, era o próprio Cristo. Leia com atenção Atos capítulo 7.
E fala, através do anjo que ele falava, aquele anjo da aliança era o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus resgatou aquele povo através de Cristo. Porque Deus não faz nada separado em seu Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Você pode dizer, o Verbo é Cristo, sem medo de cometer nenhuma heresia, porque Cristo é Deus. Nós cometeríamos sim, se disséssemos que Cristo é uma criatura, que Ele não é o Deus Todo-Poderoso, não é coigual com o Eterno, com seu Pai. Mas quando nós dizemos para todo o universo, que aquele homem morreu na fragilidade da carne humana, que derrotou os principados e potestades, expôs publicamente a vergonha aqueles espíritos malignos, aquele homem é Deus. Por isso ele pode vencer. Em Atos diz, Deus ressuscitou a seu Filho Jesus Cristo, para que nisso vos libertasse dos vossos pecados. Porque Ele é Deus, irmãos. Nós encontramos Deus em Cristo. Está tudo nele, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então só Ele pode nos restaurar a imagem viva do Pai. Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Está falando da magnífica eternidade de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele tudo permanece até hoje. Tudo permanece, sendo sustentado pela palavra do seu poder. Sem autoridade, sem o poder de Cristo, irmão, todo o universo, inflação de milésimos de segundo, se desentregaria totalmente. Ele é antes de todas as coisas. Ele pode dizer de maneira tão refinada, tão bela, se você ler a sabedoria de Cristo em Provérbios capítulo 8, ele diz que estava no princípio com Deus, ele era o seu arquiteto, antes mesmo de Deus lançar o princípio do pó da terra, ele estava com Deus, ele era a sabedoria de Deus, eu era o seu arquiteto, ele planejou junto com o Pai e com o Espírito Santo todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, irmãos. Cristo vivia completamente só com seu Pai, com o Espírito Santo, mas jamais sentiu carência ou necessidade de coisa alguma, porque Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é completo em si, por si mesmo. Por isso é que Ele pode nos completar nele mesmo. Todas as nossas limitações e deficiências, irmãos, que ainda há em nós, na nossa vida espiritual, temos que recorrer, temos que mergulhar nessa fonte chamada Cristo, porque Deus está em Cristo. Porque 1 Coríntios diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É Deus, irmãos, que reconciliou consigo o mundo, mas em Cristo. Você quer ter um conhecimento pleno de Deus? Olhe para Cristo, corra para Cristo. Porque separado de Cristo nós somos muito ignorantes. E Pedro pode dizer que é através de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Porque Deus se revelou através de Cristo. Jesus pôde, novamente eu cito a oração do Senhor, porque para mim essa foi a maior oração que já foi feita neste mundo, e jamais haverá outra. Jamais, irmãos, haverá outra. A vida eterna é essa, que te conheçam. Isso é vida, conhecer a Deus é possuir vida, irmãos. Vida eterna. Que conheça a ti como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus enviou Cristo para nós, porque nós estávamos na ignorância dos nossos pecados. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, ou seja, Deus nos deu Cristo. Então, posso dizer aos irmãos que Deus nos deu tudo que Ele tinha. Tudo que Deus possuía de mais belo, irmão, de mais nobre, de mais glorioso, de mais majestoso, de mais supremo, Deus pegou e nos deu tudo. É como se Deus estivesse dizendo que Ele estava se despojando de si mesmo na pessoa do seu Filho e nos dando tudo para nos enriquecer, nos libertar das misérias do nosso pecado e nos enriquecer de Cristo. Sem Cristo nós somos miseráveis. Por isso que Deus pode dizer à igreja, eu não lembro se é a igreja de Laodiceia, os irmãos me corrijam, Deus diz: aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriquecer, porque Deus conhece a nossa pobreza espiritual, irmãos. Deus conhece a nossa pobreza. Queremos nos enriquecer de tantas e tantas coisas que não levam a nenhum sentido, não levam a nenhum conhecimento de Deus. Então Deus aconselha que de mim compre ouro refinado, da mais elevada pureza, da mais elevada beleza e brilho e santidade.
ouro de mim, compre ouro refinado, e unge os teus olhos com colírio, para que veja. Precisamos ter nossos olhos iluminados com colírio do Espírito Santo, porque nossos olhos é cheio de neblina, ofuscado por muitas coisas que, aos nossos olhos, elas são muito belas, irmão, mas perdemos o fulgor, o brilho das excelências da pessoa de Cristo. Isso não pode acontecer, porque nós somos dele. A Bíblia diz: vós sois dele em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: nele foste enriquecido, nele, em Cristo, irmãos. É em Cristo que nós somos enriquecidos. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos desfrutar das coisas excelentes, que seja para a honra, glória e louvor de Deus. Por isso é que eu volto a dizer: Cristo é essa porta pela qual Deus nos abriu, para que nós pudéssemos chegar até o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos inaugurou. Isso é pelo véu, pela sua carne. A carne de Cristo é chamada de véu, porque havia um véu, irmão, porque a gente não poderia ver a Deus, porque havia uma barreira. Mas quando essa porta estreita, que é Cristo, foi aberta, o véu foi rasgado, nós podemos entrar através de Cristo e até o Santo dos Santos. Por isso é que nós encontramos graça sempre em tempo oportuno, não pelos nossos méritos, porque nós não temos mérito algum. O nosso mérito, a nossa maior, irmãos, mérito é Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Paulo diz: toda a nossa suficiência vem de Cristo. O que nós merecemos de Deus é receber a santa ira de Deus sobre os nossos pecados, porque Deus disse a Ezequiel, capítulo 18: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar contra a santidade de Deus merece a morte. Mas Deus matou o inocente em nosso lugar, irmão. Por isso que cantamos aquele hino tão precioso: ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, porque nós não teríamos condições nenhuma de suportar a santa ira de Deus. Porque quando o homem pecou, ele peca contra a santidade, a justiça e o trono de glória de Deus. Peca contra a majestade santa de Deus. Mas Cristo suportou o peso da ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Por isso que Davi chama nosso Senhor Jesus Cristo de escudo. Tu és o meu sol e meu escudo. Cristo pôde aparar a ira de Deus que deveria cair sobre nossas cabeças, irmão. E naquela cruz, com os braços abertos, o nosso grande e glorioso escudo recebeu nosso lugar, nos protegeu da ira santa de Deus. E Deus não cometeria nenhuma injustiça, irmãos, nenhuma injustiça, se nós recebêssemos a sua ira. Se ele não enviasse seu unigênito para morrer pelo nosso pecado, Deus não teria cometido nenhuma injustiça, porque Deus é soberano, Deus é santo e nós somos pecadores. E o pecado é inimizade contra Deus, porque não pode praticar a justiça de Deus. Então teríamos que receber a justa punição de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, teve misericórdia de nós em si, por si mesmo, em Cristo. Então ele enviou o seu sol escudo para iluminar e dissipar e destruir de uma vez por todas as nossas trevas. Por isso que Malaquias pôde dizer, se eu não me engano, no capítulo 4, não lembro agora, que diz que nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Ele nasceu, irmãos. O resplendor da glória de Deus nasceu trazendo cura nas nossas almas, para que através das suas feridas, o sol da justiça nasceu para trazendo cura nas suas asas, para que pudesse sarar com seu sangue as nossas feridas feitas pelos pecados. Por isso que a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, pelas suas chagas nós fomos sarados. E Deus pôde dizer ao profeta no Velho Testamento que a nossa chaga é incurável. Deus está falando do pecado da alma humana, é incurável, irmão. Ninguém senão Deus poderia curar nossas chagas. Ninguém senão Ele, irmão. Só Ele poderia gotejar o seu sangue glorioso nas nossas feridas e nos curar da ferida mortal da picada da serpente. Deus é um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Revela a tua glória aos seus filhos. E assim Deus ouviu seu servo Moisés, nos revelou a sua glória através de Cristo, para que nós possamos contemplar, como diz o apóstolo Paulo, como um espelho. E assim, através dos olhos da fé, nós pudéssemos ver aquele que é invisível e adorá-lo, reverenciá-lo e viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, cheio do fruto de justiça, completamente cheio
não é uma parte, cheio, porque da sua plenitude, irmãos. Todos nós, diz João no capítulo 1, recebemos graça sobre graça. Todos nós fomos cheios da plenitude de Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada. Vamos ser destruição e ruína eterna. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso foi do agrado de Deus, irmãos. Por causa do horário, eu vou finalizar. Foi do agrado do Pai, tudo, irmão. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento acerca do Pai e do Espírito Santo está nessa bendita pessoa Cristo. Por isso que Jesus pode dizer que ele não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo para que, irmão, nos guiasse a toda verdade. E a verdade é quem, irmãos? Cristo. A verdade é Cristo. Então, o Espírito Santo nos guia a conhecer Cristo, nos guia a penetrar na pessoa de Cristo. Paulo, 1 Coríntios 1,10, ele diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que está no ser, na natureza de Deus, aquilo que está no mais oculto de Deus, o Espírito Santo nos revela, nos traz à tona aquilo que está em Deus mesmo. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque o Espírito Santo também é Deus, irmãos. Não se engane. Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também é coigual, coeterno com o Pai e com seu Filho, com o Filho amado Jesus Cristo. João diz que os três são um, porque os três testificam no céu. A unidade perfeita e plena da triunidade de Deus. Quando Deus pôde dizer na criação do homem, agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele falou isso com seu Filho e com o Espírito Santo. Ele usou a expressão no plural, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só ele, irmãos, mais ninguém pode nos restaurar a ser aquela imagem pela qual Deus criou o homem, a imagem de Cristo. Cristo formado em nós. Cristo, porque aprove a Deus, foi da vontade de Deus, é parte da sabedoria eterna de Deus formar Cristo em nós, para que Deus possa ver Cristo em nós, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso que 1 Coríntios 1,30 diz, vós sois dele em Cristo Jesus. A ele todo louvor, toda honra, toda glória. Gostaria de, em vez de eu ler, gostaria de pedir aos irmãos, se seria possível, né? Os irmãos tirar um louvor. Senhor, abre os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor. É isso que precisamos, irmão. Ter nossos olhos iluminados, para vermos a beleza daquele que é invisível e que nunca deixou de se revelar para nós e nem jamais deixará. Na glória você vai ter uma visão mais plena e mais completa daquele que um dia você tanto amou. A ele seja o louvor, a honra e a glória. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo, pelo seu amor para conosco, pelas riquezas da sua graça derramada na vida de cada um de nós. Nos conforme mais e mais a beleza do seu Filho. Abre os nossos olhos para que possamos ver a tua beleza em Cristo, e assim, Senhor, possamos nos deleitar dia por dia no Senhor. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A ti seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Todos recebi
Todos recebido graça sobre graça, graça sobre graça. Sobre graça, graça sobre graça.